Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Oráculo Literário, uma plataforma multifuncional de literatura. Estamos aqui hoje com o Nicolas, né? O nosso convidado mais que especial, que hoje apareceu das trevas para o nosso especial de Halloween, Aristeu. Tudo bem, Aristeu? Tudo certo. Uma honra estar participando aqui do especial de Halloween. Então, temos o Nicolas também. Nicolas, cumprimenta os nossos amiguinhos aí da internet. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. É bom tê-los novamente aqui nesse especial de Halloween. Estamos hoje com um convidado especial para tratarmos de um escritor muito importante, né, Carlos? Um dos maiores do gênero do terror, que é o Lovecraft. Então, hoje o dia é dedicado, né, vocês podem ver pela nossa humilde quantidade de livros desse autor, vocês veem como ele é pouco importante na literatura de terror, né, um dos fundadores da literatura de terror. Influenciou Stephen King, influenciou Matheson, influenciou a Charlotte Perkins Gilman, que nós já tratamos nos vídeos anteriores, né? Então, a Petrushevskaya também se influenciou por ele, que é uma autora bastante recente. Então, Lovecraft é um escritor para escritores, né? Publicou muito, vocês podem ver, as produções, as obras completas dele são imensas, né? Nunca escreveu romances como Poe, sempre escreveu, trabalhou com short story, né? Com um conto curto. E o Nicolas e o Aristeu também vão tratar um pouquinho sobre a questão histórica da vida dele, como sempre. Depois eu vou, no próximo vídeo, tratar um pouquinho sobre os contos com os nossos colegas aí. Mas então, gente, quem é o Lovecraft? Vamos conversar aí. Então, pessoal, vou fazer primeiro uma introdução histórica ao nosso autor de hoje. Howard Philip Lovecraft. Ele nasceu dia 20 de agosto de 1890 na cidade de Providence, que é a capital do estado americano de Rhode Island. E faleceu em virtude de um câncer intestinal no dia 15 de março de 1937, aos 46 anos, na mesma cidade onde nasceu. Vale lembrar, né, Nicolas, desculpa te interromper, que Providence é uma região da Nova Inglaterra, Sim. Não é? Que é uma região norte dos Estados Unidos, onde se produziu grandes autores de terror, inclusive o Poe, a Charlotte Perkins Gilman, algum mais, Aristeu, tu lembras? Algum que nasceu lá também? O Stephen King, né? King, que nasceu no Maine, né? No Maine. Sim. Mais algum? Mano, essa é uma porrada de escritor de terror. Aquele negócio só deve ter uma abertura cósmica, Sim, né? Deve ter um portal ali pra produzir autores de terror, né? Desculpa. Não, sem problema. É sempre bom uma informação a mais. E o grande Lovecraft é tido como um mestre do gênero do terror. A gente vai discutir um pouco mais a respeito do porquê disso, das características literárias que o autor traz em suas obras e falar um pouquinho mais sobre a qualidade literária dos contos em si. Aristeu. O Lovecraft ele inaugura um novo gênero de terror, né? Ele deixa de lado um pouco o sobrenatural, embora ele trabalhe com o sobrenatural também, e inaugura o que é chamado hoje a escola do cosmicismo, né? O terror cósmico, algo que vem além da Terra. E isso faz com que o Lovecraft, a gente pode até abordar isso depois, seja hoje, digamos, discriminado por conta de frases racistas, machistas, né? Xenófobas, mas eu creio que é um equívoco. O Lovecraft ele não tinha um desprezo por cor, nem por raça, nem por sexo. Ele tinha um desprezo total pela humanidade. O cosmicismo trata o seguinte... Não se preocupe, né? Eu não gosto de você, mas eu não gosto de ninguém. Não gosto de ninguém, inclusive de mim mesmo. Ele faltava dizer. Ele diz que diante do universo, o ser humano, o planeta Terra é algo assim tão ínfimo. Desprezível. Né? Desprezível. Não, pra quê? Insignificância humana. Insignificância humana, é isso que ele trazia. Então, assim, entidades que vêm do espaço, entidades que vêm do mar, então, assim, podem acabar com a Terra. Ele inaugura esse gênero, né? Praticamente inaugura esse gênero. Quase um demiurgo platônico, né? Porque se tu fores analisar o Platão, ele vai tratar, inclusive na Atlântida e tal, no Critias, no diálogo dele, sobre as criaturas superiores que estão, né, no reino metafísico. E o Lovecraft ele é muito metafísico nesse aspecto, né? Geralmente os monstros dele não têm forma, né? São disformes, né? São forma de névoa, são em forma de coisas impalpáveis e são sobrenaturais, provêm de outras regiões, né? Nós vamos discutir alguns contos futuramente, geralmente são deuses, tipo Cthulhu, né? Exatamente. Ou então são figuras plásmicas, né? Figuras que são impalpáveis, tipo névoas e tal.
Então é uma coisa bastante peculiar dos contos dele, que é esse cosmicismo que o Aristeu comentou, né? Eu acho engraçada essa questão do racismo, porque nós já abordamos alguns autores e alguns fatos anteriormente. Aquela região ali das 13 colônias, nessa época, 1890, mas lembrando que em 1864 teve a Guerra Civil Americana, que houve o auge do preconceito, aquela divisão bem aparente de brancos e negros, e o sul, principalmente aquela parte do sul dos Estados Unidos, Nova Orleans, sempre assolado por aquele misticismo, aquela experiência do voodoo. Existia o voodoo branco, o voodoo negro, digamos assim. É sempre marcante essa distinção de classes, até mesmo racial. Então acho que ele agregou isso para o trabalho dele também, em virtude de onde ele nasceu. Vale lembrar que a América Branca, né, gente? A América Branca, Boston, ali, aquela região, era um cinturão de racial, não é? Não tinha negros, praticamente. E foram os primeiros a se tornar anti-escravagistas, né? Claro, porque eles queriam mão de obra barata e queriam logo os operários, não é? Porque ali se desenvolve a indústria primeiro, que não acontece na Louisiana, não é? Na Louisiana você vai ter escravidão ali até hoje, né? Tu tens casos de racismo na Louisiana, só que o número de negros é muito maior. Inclusive o Custer Valley, né, que é uma região da Nova Orleans onde vivem negros, que é um depósito de lixo químico, né? É o tipo de racismo que a gente chama de racismo ambiental. Então, bom, eu particularmente, cara, espectador, nunca vi nenhum conto, não sei vocês, mas eu não vi, tá? Racismo nos contos dele. Não sei se vocês viram alguma frase ou qualquer coisa assim. Também não li muito, né, Lovecraft, mas aparentemente me parece assim um autor do tempo dele, não é? Então, se saiu alguma frase racista, é racista para nós, mas aquilo para ele era natural e para os outros americanos também, né? É justamente o que eu ia falar, das poucas passagens que trata sobre isso, que eu pude perceber, por exemplo, nas Montanhas da Loucura, são na verdade o linguajar da época, que reflete muito bem esse período do negro ser um objeto, ser um escravo. Então era comum esse tipo de denominação. Sim. Então acho que não é nada anacrônico, porque é para a época, né? Para hoje em dia causa um certo desconforto devido ao... É o zeitgeist, né? O zeitgeist é o momento em que ele está inserido e aquilo é natural, né? Nós não podemos querer... isso é um erro muito grande, inclusive entre professores universitários, em querer incluir o nosso tempo no tempo deles. Dizer, por exemplo, que o Monteiro Lobato era racista. Pô, o Monteiro Lobato é dos anos 1920, entendeu? Não tem como você trazer os anos 20 para hoje. Hoje existe uma diferenciação imensa. Você tem que ler o autor com os olhos daquela época. Você não pode ler com os olhos atuais. Senão todos os autores são racistas, ou anti-homofóbicos, ou xenófobos, ou qualquer... O próprio Shakespeare, né? Fala mal dos judeus. Então Shakespeare era antissemita. Eu li uma observação esses dias atrás, que se partir dessa linha de raciocínio, Lovecraft era racista, o Monteiro Lobato era racista, falando através de uma boneca, né, na obra infantil dele, né, que ela se referia a tia Anastácia com termos hoje, até na época mesmo pejorativos. É a mesma coisa que você hoje em dia acusar a Agatha Christie de ser um assassino. Sim. Porque ela elaborava crimes quase perfeitos na obra dela, né? Então ela tem a capacidade de cumpri-los, não é? Então, É o que eu comentei com o Nicolas Aristiano, acho que foi semana passada ou em alguns vídeos anteriores, sobre a questão do sítio do Pica-Pau. Acho que foi na nossa apresentação do Halloween, sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, a questão de que os negros é que detêm a magia. Então, se tu for fazer uma análise de terror ou sobrenatural do Monteiro Lobato, tu vais ver que são os negros que detêm os conhecimentos da floresta, por exemplo, o tio Barnabé. Tanto que ele vive na floresta. É ele que faz o contato com os espíritos, com os demônios, tipo o Saci Pererê, que é um demônio africano, um demônio negro, não é? É ele que faz esse contato entre o metafísico e o humano, que faz a ponte. Ele é o pontífice, ele é o pontifex. É aquele que faz a variação entre os brancos, que não entendem lufas de magia negra, literalmente, não é? E os demônios da floresta, tipo a Cuca, né? o Saci. Né? É ele que faz essa ponte. Então eu não vejo jamais o Monteiro Lobato e a tia Anastácia como uma irmã da Dona Benta. Né? E foi bom até você tocar nesse assunto, que a gente vê que há uma distinção muito clara, né, no Monteiro Lobato. A Dona Benta, ela detém o conhecimento dos livros, né? Conhecimento lê, intelectual, né? Isso. E agora os negros da história, que tia Anastácia e tio Barnabé, que são sábios, né? São buscados pela consciência. São xamãs. Sim, e eles têm o conhecimento da natureza, da vida mesmo, é bem interessante. E é o que acontece no Lovecraft no caso do The Call of Cthulhu, né? No chamado Cthulhu, que tem aquelas missas negras ali e tal, que eles estão a forma de invocar, né, os espíritos, ou os deuses, no caso Cthulhu é um deus, né?
é a forma negra de fazer isso, né? Tem meio de voodoo até. Sim. Né? Então, embora a gente tenha feito essa volta aí no Monteiro Lobato, ao mesmo tempo, porque a magia negra dos negros é praticamente a mesma na Europa, na América toda. Né? Então tu vai ter isso no Loeffler, tu vai ter isso no Faulkner menos, mas no Faulkner também, no Lobato, né? Nos autores vão tratar do sobrenatural. Aristeu, o que mais tens a nos comentar sobre a vida do autor? Só algumas curiosidades, né? Ele publicou o primeiro conto dele em 1917, foi o Dagon, na revista Weird Tales, que foi a revista que sempre publicou ele. Também é uma frustração, né, do Lovecraft, ele tem que publicar só contos. Ele gostaria muito de se estender mais, tanto que ele se estende, ele transforma o conto facilmente numa novela, né, numa noveleta, mais extenso, mas era o formato, o tamanho que cabível para uma revista, né? Então por isso que ele não escreveu livros mais extensos. E autodidata, Lovecraft, aprendeu praticamente... Ele teve contato muito cedo com o terror gótico, já com influência do avô dele. O avô, ele escrevia já com 6 anos de idade, inclusive, poemas, ele estava com 3. E uma curiosidade interessante também, que ele sofreu uma doença rara, né, que é até um nome estranho, é poiquilotermia. Sim. Ele era gelado, né? Ele nunca se mantinha quente. Então, sim, isso já é um manto a mais de escuridão sobre o autor. Né? Sobre o autor, isso é interessante. E acabou falecendo, não tinha muitos amigos, mas escreveu uma quantidade absurda de cartas, né? Ele tinha os pen pals, que é os colegas de caneta, né? Trocavam inclusive correspondências com o Howard, que é o escritor do Conan, criador do Conan. Eu vi que teve um livro lançado nos Estados Unidos só com as cartas que ele trocava com outros escritores. E o livro em si fechou em 2.000 páginas. Eles não botaram mais porque não havia como. Inclusive tinha a edição da Dark Side traz na contracapa fotos dessas cartas que eles trocavam. O Lovecraft chegava a escrever até no envelope em si. Sim. Porque não tinha mais espaço nas folhas. É uma coisa que nós não estamos acostumados. Né? Eu sempre comento com os meus alunos, eles ficam assustados quando eu falo, por exemplo, a correspondência do Proust. Né? Eu pergunto, quantas cartas vocês acham que ele escreveu? Né? 500, 200, 1000. Escreveu 15.000 cartas. Né? A Madame Sévigné, 30.000 cartas. Então temos que lembrar que é o Facebook da época. Né? E você se perguntou quantas mensagens você mandou de Facebook na sua vida já? Algumas milhares. Por aí. Não é? Então é que nós não nos... Eles acham que tudo foi escrito em uma sentada só. O cara senta e escreve 15.000 cartas. Não é assim que funciona, né? O cara escreveu isso ao longo da vida. E o Lovecraft a mesma coisa, escrevia muito profícuo, e acabou produzindo uma vasta correspondência, como Machado de Assis também produziu. Bom, a maioria dos escritores tinha uma vasta, né, correspondência, inclusive uma vasta correspondência literária. Não é? E diários também, carnês, né, que a gente chama, que são muito extensos também. A parte do Lovecraft produziu muitos diários também. Um grande trabalho. Lovecraft ele gostava muito de gatos, né? Tanto que no túmulo dele as pessoas não colocam flores, né? Colocam comida de gato para atrair os gatos da localidade. E ele tem nas correspondências dele, não lembro agora para quem que ele escreveu essa carta, ele faz um verdadeiro ensaio sobre o gato, sabe, na vida, assim, é muito interessante. Tudo que ele escreveu, na minha opinião, é interessante, desde poemas, né, que ele também, até as suas correspondências e os contos e novelas que ele escreveu são... Eu vi que no centenário do nascimento dele, eles tiveram que refazer uma lápide para ele no cemitério de Providence, pelo grande número de fãs que queriam ver o túmulo dele. E a cidade de Providence também tem um turismo literário, por incrível que pareça. Se nós entrarmos no site do Lovecraft, existe todo um roteiro de lugares, você pode conhecer onde era a casa dele, onde está enterrado, existe lojas com souvenirs, esse tipo de coisa, existe todo um aparato voltado para esse tipo de público. Sim. A Nova Inglaterra em geral, né, especialmente na época de Halloween, eles têm uma cultura muito forte das bruxas, de Salem também, né, tudo uma questão de Salem, não sei mais pronunciar essa porra em inglês, mas é mais ou menos essa bosta aí. E essa região ali, então, ela é muito visitada, né, e Providence é perto, né, tudo é perto ali, porque são estados pequenos, Rhode Island é minúsculo, né, então tu acabas indo, visitando, conhecendo os lugares, e como ele é um escritor de terror, casa tudo, né. Então um vasto turismo naquela região ali, eles vendem muito, né? Especialmente souvenirs como o Nicholas falou.
né? E obras, livros, claro, né? As livrarias lá tem uma quantidade imensurável de produção do Lovecraft, até que ele escreveu muito. Né? Se eu não me engano, logo após que ele faleceu, o amigo dele, do Conan, o Bárbaro, O Robert, ele fundou, com acho que outro escritor, uma editora para justamente publicar os trabalhos do Lovecraft. Que, como eram publicações esparsas assim, nas revistas, depois que ele faleceu, houve um movimento para juntar todas as obras dele e compor um livro. Acho que foi muito interessante. Sim. Essa editora Arkham, uma coisa assim. É muito interessante também. É sempre esse muito resgate. complicado fazer inventário de escritor, né? É um negócio dificílimo. E daí vai ter aquele problema que nem teve o Ambrose Bierce, de saber o que o autor produziu mesmo e o que foi o trabalho que outros escritores adaptaram do trabalho do próprio escritor. O Lovecraft tem isso, inclusive. Sim. Ele tem alguns contos que ele adaptou de outros, sabe? E estão surgindo agora um novo ciclo, né? Porque tem vários ciclos na obra dele, né? Sim. Tem os ciclos dos mitos de Cthulhu, tem os ciclos da ficção científica, do horror, e agora tem os ciclos dos filhos de Ig, uma coisa assim, de obras que até então eram desconhecidas, mas que foram adaptadas de outros, né? Escritores por ele. É bem influenciador total, né? Até hoje ele influencia. Não, o próprio Stephen King, né, se influenciou Total. pelo trabalho dele. Né? O Stephen King, ele conta que foi, o primeiro livro de terror que ele leu foi do Lovecraft, ou uma revista. E nós temos a obra mais antiga do Stephen King, ela se passa numa cidade fictícia que é Castle Rock, né? O Lovecraft, ele tem a cidade de Arkham. Esse é o nome da editora. Sim, Arkham, né? Arkham. Ela é a cidade fictícia, onde se passa a universidade, inclusive, de Miskatonic, que é na cidade de Arkham. Aham. E Arkham já influenciou, que é o nome do asilo do Coringa no Batman, né? Batman. Dos vilões do Batman, é o asilo de Arkham. Então ele é influenciador até hoje, né? E hoje está surgindo com força total no Brasil também. Muito famoso, né? Muito reconhecido. O seriado Os Simpsons, famoso pelas suas referências, dedicou um episódio totalmente a autores do terror. Aí tem o Bram Stoker, a Mary Shelley, o Lovecraft, o Blackwood, outros 500 autores e seus personagens dos livros. Isso é muito interessante, porque na abertura eles conseguiram botar 52 referências a autores ou obras de terror. Nossa. É porque acaba, Só na o abertura. terror fascina as pessoas, não é? E não só aos intelectuais, ele fascina o público popular também, não é? Tanto é que tu vais ver, por exemplo, a audiência que dá, por exemplo, American Horror Story, é uma coisa absurda, sem precedentes, né? Porque as pessoas elas têm interesse pelo mistério, por aquilo que é desconhecido e tal. E o Lovecraft, além disso, ainda traz o mistério do desconhecido que está além do céu, não é? Aquilo que é cósmico. Sim. Então isso atrai ainda mais pessoas, né? No Brasil, tanto é que produziu tanto, as editoras têm produzido tanto, não é? Tanto Lovecraft, porque realmente é um autor que interessa ao público erudito, mediano e até leigo, né? Todo mundo quer ler Lovecraft porque é um autor simples em português, e claro, em português, por causa das traduções, e é um autor que trata assuntos interessantes para todos. Todo mundo gosta desse tipo de assunto, né? Então, essa é a história dele aí. Alguém tem mais alguma colocação? Eu acho que Acho que nunca deu para fazer um apanhado legal. deu para fazer um apanhado. Nunca ele não conseguiu terminar nem o ensino médio, né? O Lovecraft, ele sofreu um colapso e não se formou nem no ensino médio. Então era uma frustração desse. Nunca se formou em uma universidade, mas criou, né? Como eu acabei de dizer, a Miskatonic. Está lá, a universidade onde trabalha o Sr. Herbert West, do conto Reanimator, e do filme também, né? Foi feito um filme bem trash. Inclusive a obra do Lovecraft para o cinema, eu nunca assisti a algo assim que tenha realmente ficado à altura do que ele escreveu, né? Mas eu também ainda... nunca vi nada. Eu também nunca assisti assim. É mais bastante filmes referenciados. Sim. Breves passagens da obra dele, mas um Que é interessante, filme né? dedicado totalmente ao autor, não que eu tenha visto também. Não temos também toda, não vimos tudo, né? Pode ser que haja algum aí, mas eu também Sei não que me tem jogos recordo. e videogames com o nome Interessante, porque realmente deveria haver... Bom, talvez também pelo tamanho dos contos, né? Não dê para fazer um longa com isso, né? Mas talvez um curta bem feito. Curta bem feito. Não é? Eu não me lembro de ter visto nada parecido. Até o The Call of Cthulhu, que é uma história maior, né? Poderia ser bem desenvolvida por um roteirista. Interessante, cara. Poderia ter
poderia ter sido mais trabalhado. Ainda é um campo que não foi devidamente explorado, né? É verdade. O cinema. Uma produção bastante humilde perto da produção literária do indivíduo, não é? E o cinema é uma arte atual. É muito interessante isso. Isso deveria estar... Sim. Eu lembro que eu fui à livraria e encontrei um HQ chamado Providence. Não sei se vocês viram isso. Já vi. Eu não sei se é o Alan Moore. Acho que é o Alan Moore, se eu não me engano. Bem caro, por sinal. Mas aí é HQ, não é? Eu acho que eles deveriam produzir algum filme, alguma coisa. O cinema é arte da época, não é? Ou pelo menos uma série. Poderia ser feita uma série com isso. Seria uma grande produção. Não sei. Acho que fica a dever essa... O Herbert West, se não... Espero que não esteja falando besteira, mas parece que há uma série, eles fizeram o Reanimator, não sei se é no México ou na Espanha. Foi uns capítulos, sabe? Bem... Assim como o Stephen King, né? Stephen King agora a gente está tendo umas adaptações boas, mas até pouco tempo o cinema ficava muito aquém da obra. O Stephen King é um autor bastante diferenciado, né? Ele é mais moderno, é mais fácil de adaptar, né? Também porque é um autor, o Lovecraft, que ele depende de efeitos especiais muito bons. Muito bons. Né? Então assim, tem que ser uma grande empresa de cinema para uma grande produtora, né? Para fazer um Cthulhu, ou para fazer, né, Dreams of Kadath, para fazer qualquer coisa desse tipo. Porque realmente não é fácil produzir as coisas que ele bota na obra, né? Sim. A pena é muito mais fácil do que a televisão, né? Do que a tela, né? Do computador ou do cinema, enfim. Mexe muito com a imaginação, né? Tanto que... E também deturpa um pouco, né? Quando eu mostro, já a minha imaginação absorve aquilo e para de imaginar. Isso é o segredo do Lovecraft, que ele nunca te descreve como exatamente, o medo, assim, a coisa ali é muito sugestivo, né? Não, abre uma possibilidade imensa, né? Eu diria que as obras dele, o que mais marca nas obras dele é o subconsciente e o simbolismo. Sim. E eu comparo muito o Lovecraft hoje em dia com o Tolkien, porque o Tolkien ele puxou para a ficção fantástica. O Lovecraft ele já trabalha com isso voltado para o terror. Então eu acho que casou muito bem essa comparação, porque o terror cósmico, além de mostrar essa insignificância humana perante o tempo, perante o espaço, ele tende a enfatizar na ficção com a fantasia. E eu acho que essa mistura E sem falar outra característica que eu acho muito importante para o Lovecraft ser reconhecido como um mestre do terror, é que muitos dos contos dele são feitos em primeira pessoa. Então o narrador ele está presente no ambiente do ambiente do livro. E isso aproxima o leitor da obra e faz com que ele sinta muito dos sentimentos que aquele personagem está vivendo. O narrador, ele é parte personagem da obra. Essa primeira pessoa foi muito importante para fazer esse casamento. Não sei qual é a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho interessante. Tem um conto dele, um conto inclusive bem longo, quase uma novela mesmo, A Procura de Kadath. Uhum. É o universo do Tolkien mesmo. Ele entra numa cidade que ele só tinha até então os sonhos, é um conto bem... Inclusive ele se referencia muito nesse conto. Ele fala sobre a cidade de Ultar, aí se menciona os gatos, que aquela cidade todos os gatos são livres, né? não podem ser tocados. Aí se você volta pro conto Os Gatos de Ultar, você vê que ele faz referências dele mesmo. E como ele próprio é uma referência, Stephen King faz isso até hoje, né? Então, outros autores também. Então o universo dele é bem amplo, lembra realmente muito o Tolkien no gênero dele, né? No gênero do Lovecraft, que é uma fantasia mais voltada para o horror, para ficção. Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora a nossa primeira parte. Já voltamos com a segunda parte do Lovecraft.